Israel está vivendo dias em que as decisões tomadas lá, elas vão representar, acredite você ou não, a vida e a morte. Tudo é muito profundo nos tempos em que nós estamos vivendo. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso. Nós temos grandes desafios pela frente. Ontem, em um relatório de do chefe do Estado-Maior israelense, o comandante das Forças Armadas, ele nos disse que esta batalha com o Irã, o Ramã da atualidade, ela pode durar mais do que nós prevíamos, diz a autoridade israelense. E aí, gente, é que nós temos que compreender como isso pode se desenrolar e os resultados de tudo isso. Essa semana, e a paraxá de hoje, ela nos mostra a primeira vez que o Mossad, os serviços de inteligência israelenses, trabalharam, agiram. Israel possui um dos serviços de inteligência e espionagem mais avançados do mundo. Mas por que chegou a se tornar os mais avançados, os mais assertivos, pioneiros em muitas ações? Porque são milênios de prática e experiência. E não foi a primeira vez. Desde que Abraão desce ao Egito, ele desce para sondar o que estava acontecendo ali. Já está na identidade judaica olhar o futuro, observar o que acontece. E com o tempo, fomos aprimorando isso a um ponto de entendermos, inclusive, a mente dos nossos adversários. Nessa ocasião da guerra com o Irã, Israel enviou os seus espiões, mas não no dia do primeiro ataque, com anos de antecedência. Eles já estavam lá em missão, para a guerra atual com o Irã, há mais de um ano. Israel se prepara há 40, os últimos 10 anos, intensamente organizando tudo, absolutamente todos os aspectos, inclusive entendendo o comportamento dos inimigos, aonde eles iam, com quem eles falavam, o que eles comiam, quais dias da semana eles saíam a passeio com a família, quando eles saíam para trabalhar, tudo. O que motivava cada um deles, dos generais do alto escalão da Guarda Revolucionária Iraniana, tudo isso foi pesquisado antes. Porque a guerra, ela não é apenas um apertar de um botão, onde você aperta e tudo desaparece. Os soldadinhos vão à batalha e vencem a luta. Não, é preciso ter estratégia. E nessa paraxá, começa com Deus dizendo a Moshe: se quiseres se achar por bem. E para você que não sabe, Moisés, quando ainda um egípcio, foi criado na corte egípcia, ele foi criado com todas as artes da batalha. Ele era um general, um comandante de tropas. E aí, só abrindo um parênteses, né, eu contesto aqui aquela máxima que Deus capacita, né? Que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Não, Ele escolhe as pessoas capacitadas de fazerem aquelas missões. Essa paraxá, ela se trata exatamente disso. Porque Deus diz a Moshe, no primeiro trecho desta fala: escolha homens
capacitados, os melhores, os mais distintos, os da alta corte, príncipes do povo, eram os melhores, os mais capacitados. Deus mostra ali quando, a Torá nos mostra quando Moshe vai ser escolhido, como um homem tímido. Dizem que ele era gago, pesado de língua. Eu fico tentando entender aquela personalidade, porque você vê alguém com essas dificuldades, né? Um homem gago, uma pessoa gaga, ela teria problemas para comandar, né? As pessoas não levam muito a sério alguém com gagueira. É a realidade. O senhor já vai contar. O senhor já vai contar como é que ele ficou gago. Foi a pergunta aqui, do nosso Rabi. Pesado de língua. Existe... Eu fico meio confuso para entender a personalidade de Moshe. De repente, hoje, a inteligência artificial possa com as características que a Torá dá sobre ele, poderia criar ali um personagem que falasse como Moshe, andasse como ele, se comportasse. Seria interessante para nós entendermos mais ou menos, né, porque não teria a essência pessoal de Moisés. Mas ele era lido, então, como um homem que precisava de ajuda, e aí essa máxima está vendo, Deus escolheu Moshe, que não tinha capacidade, que se sentia incapaz de liderar o povo. Não, Moshe era um general, ele foi qualificado na mais alta corte egípcia, ele era o melhor que poderia ser escolhido. Mas, voltando para os dias de hoje, e a Paraxá, então nessa Paraxá foi a primeira vez que Israel, como um povo que havia saído do Egito, e aqui passaram-se alguns meses entre o Egito, tem que abrir o pezinho, senão vai cair, entre o Egito e a porta da terra prometida, as portas de Canaã, do que seria Israel. E Deus, então, disse hoje a Moshe, nesse tempo, nessa época, ora, escolha, se você quiser, escolha bons homens, dos príncipes, dos quais nós falamos aqui, capacitados, para irem ver a terra. Mas se você quiser, se você achar estratégico fazer isso. E Moshe, então, ouviu o conselho de Deus e mandou, escolheu lá 12, um príncipe de cada tribo. Um príncipe de cada tribo. E enviou-os. E essa Paraxá, ela vai trazendo ali toda essa aventura. Eles foram lá para espionar a terra. Tanto é que, globalmente, essa história bíblica é conhecida como a história dos 12 espias. Né? Os 12 espias, os 12 espiões, cada um de uma tribo, porque cada tribo, gente, não eram... As tribos de Israel, elas não eram todas iguais. Não tinham todas a mesma cultura, as mesmas tradições. Cada uma tinha características completamente diferentes. Então, cada homem veria a terra de uma forma. Cada homem viria a terra sob os interesses da sua tribo. Então, estrategicamente, cada tribo já ia identificando o que era bom para ela na terra. Uma das primeiras estratégias, mandar pessoas diferentes, que trariam olhares diferentes da terra. E assim foi. Foram para lá e viram, primeiramente, que a terra emanava leite e mel. Até ali estava tudo bem, estava tudo ótimo, já era uma promessa divina, uma terra boa. Mas, por outro lado, resumidamente, viram que naquela terra havia gigantes. E que naquela terra eles teriam que trabalhar muito para arar a terra, para construir moradias. E aí,
o comentário de Rashi, nesta porção, ele nos diz o seguinte: ora, um dos motivos pelos quais os espiões trouxeram más notícias, depois de verem os gigantes, depois de perceberem que a terra, eles disseram, a terra devora os seus moradores, ela consome os seus moradores. Mas por que eles tiveram essa visão de que a terra consumiria os seus moradores? Porque a terra exigiria tempo de trabalho, tempo de defesa, tempo de conquista. E as características que nós vimos aqui, que os espiões trouxeram, elas eram verdadeiras. Elas eram verdadeiras. A terra carecia de muito cuidado e carece até hoje. Ela mana leite e mel, nasce frutos deliciosos no meio do deserto. Ela gera tecnologia, a terra ela gera pessoas inteligentes, extremamente corajosas. A terra é maravilhosa, a terra de Israel é maravilhosa. Ela tem uma ligação espiritual. Dizem que ali é a porta desse mundo para o mundo superior. Fica ali. Por isso que é tão importante e tão especial a nossa Eretz Israel. Por isso que ela é tão disputada. É o centro do mundo. O centro do mundo espiritual, que faz a ligação das dimensões inferiores com as dimensões superiores, com os outros céus. E a porta é ali. E os espiões voltaram com uma visão. E aí Rashi comenta que o povo de Israel, enquanto estava no deserto, ele estava a serviço somente de Deus, somente a serviço espiritual. Ainda não tinham que se preocupar em arar a terra, em plantar, nem cavar um poço, porque milagrosamente a água brotava onde eles estavam, o poço de Miriam. O pão caía do céu, todas as manhãs as famílias apanhavam, o pão maná. Uma nuvem os protegia do sol, mantendo uma temperatura agradabilíssima. Eu considero pessoalmente, não sei vocês, a temperatura agradabilíssima de 22, 23 graus. Seria perfeito, se o mundo, para Arruvá é frio. É frio? 23 graus, Arruvá é considerada a temperatura perfeita. Só vocês lá, que 23 graus, vocês já estão de blusa. A Arruvá veio de Natal, Rio Grande do Ceará. A Arruvá, que está aqui conosco hoje, esposa de Shaul, ela veio do Ceará. Mas para nós aqui, curitibocas, a temperatura de 23 graus é maravilhosa. E eu imagino isso lá no deserto. Eu não imagino no deserto, embora deserto, 40 graus. Tinha uma nuvem que mantinha a temperatura agradável, para que as pessoas não ficassem desgastadas. E à noite, uma coluna de fogo que aquecia. Mas a realidade do deserto é bem longe da minha imaginação, porque à noite é menos 50, e de dia é mais 50 graus. É muito quente. É um ambiente inóspito, mas veja bem, mesmo sendo inóspito, com todos os milagres que Deus fez, Ele tornou o deserto algo bom. Algo bom a ponto, diga lá. Não, o meu está aqui. Algo bom a ponto dos espiões chegarem na terra e temerem ter que abandonar a vida que eles estavam vivendo lá no deserto, que era aquela elevação espiritual. Existem as festas judaicas, não existem? As festas. E às vezes essa comunidade aqui está
lotada, cheia de gente, crianças, mulheres, homens, todo mundo rezando, todo mundo elevado espiritualmente. Dá vontade de ir embora. Às vezes, eu já pensei muitas vezes, puxa, isso aqui poderia acontecer todos os dias, todo dia, de segunda a sexta, ou de sábado a sábado. Aí tem os eventos, os grandes encontros judaicos, puxa, isso aqui poderia durar para sempre. A senhora lembra, dona Deolídia, né? Não era bom? Vai durar para sempre. E o sentimento dos espias, segundo Rashi, essa é uma forma de olhar. Tem a outra, poxa, eles foram desastrosos. Eles cometeram um pecado, também é verdade. Eles foram para lá com a mentalidade escrava, então eles não conseguiram ver nenhuma boa perspectiva, porque quando você está escravizado, preso ainda a certas crenças, cego, e aí é uma realidade, nós somos cegos, porque se nós quando nós temos a mente liberada, quando essa venda espiritual é tirada de nós conseguimos enxergar muito mais. As pessoas que ganham muito dinheiro, em certos aspectos, elas já enxergam muito mais do que aqueles que não conseguem ganhar tanto dinheiro ou não conseguem ganhar nada. Mas voltando aqui aos espias, o outro lado da análise de Rashi, e eu gostei muito dela, olha, no deserto nós estamos protegidos por Deus. No deserto Deus nos dá o pão, no deserto Deus nos dá água, Ele nos dá o calor, as nossas roupas não envelhecem, olha as vantagens, as roupas não envelheciam, as roupas cresciam com o corpo, e não eram roupas velhas, feias, porque de repente você pode imaginar, não, eles vestiam sacos, não, eles tinham ótimas vestimentas, joias, riquezas. Imagina você ter a tua riqueza e ela não se desgastar, ela não se dilapidar, porque quanto recurso consome para você viver no deserto? Imagina, bom, se você pega hoje a cidade de Dubai, quanto custa para Dubai manter as ruas refrigeradas? Porque se não tiver uma refrigeração, lá na rua ninguém anda. É muito quente. Dubai, existe isso. Isso que acontecia aqui no deserto existe. Só que aí é o seguinte, a terra devora os seus moradores. Todo o petrodólar gerado lá nos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita, onde eles mantêm aquelas cidades gigantescas e extremamente modernas, aquilo ali é um moedor de dinheiro, de riqueza. Custa muito caro. E isso Israel tinha de graça no deserto. Tinha de graça. Então, nós estávamos na melhor zona de conforto, que era a zona de conforto espiritual. Veja, você está morando ao lado de Deus. Não era isso? Existia o Mishkan, onde Deus habitava, e nós estávamos, então existia o acampamento em círculo, o Mishkan estava no centro, e os acampamentos, cada tribo em uma área do acampamento. Eram aproximadamente de 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas. Tudo era organizado, tudo era limpo. Existia o controle sanitário. Era uma lei divina. Ó, quando vocês usarem o banheiro, vocês enterrem. Não deixem lixo espalhados. Era limpo, era cuidado. Tanto é que Bilam vai para amaldiçoar o povo e não consegue amaldiçoar o povo. Quando ele chega, ele fala, quão belas são as tuas tendas, ó Jacob, as tuas moradas, ó Israel. Nós recitamos essa bênção todos os dias, Matovo.
Então, esses espias que estavam já habituados a serem cuidados por Deus e a estarem na presença de Deus, imagine o clima, pense no seguinte, para você poder trazer para a nossa realidade, que ainda assim é muito distante da proximidade divina que o povo tinha lá no deserto. Era uma elevação extremamente alta, a ponto de não envelhecer a sua roupa, né? A ponto de você, como nós falávamos, você não precisa gastar a sua riqueza, você só vai aproveitar a sua riqueza. A era messiânica será assim. Nós não vamos nos desgastar, nós estaremos em elevação espiritual. E o que o povo estava fazendo até aqui, no deserto, era adorar a Deus. Era trabalhar no empreendimento divino. Era estar conectado de manhã, Shaharit, no meio do dia, Minha, e no final da tarde, Arvit. Só benção. Olha só como era bom. Os levitas e os Coanim, comiam churrasco todo dia. Todo dia tinha churrasco. Todo dia tinha pão fresquinho. O melhor vinho. E aí é o seguinte, Moshe escolheu os príncipes, os líderes, os melhores, que estavam já numa hierarquia mais próximas de Deus ainda. Mais próximos de Deus. E eles chegaram lá, naquela terra, e lá não tinha nada do que eles tinham no deserto. Era totalmente diferente. Era bonita, ela era linda, como é hoje, o Mar Morto, né? As planícies. Se você pegar aí, depois dá um Google aí, pega no YouTube, pede lá imagens aéreas de Israel. Você vai se deslumbrar com a beleza que é aquela terra. Encantado. O senhor esteve lá. O senhor vai relatar para nós o quanto é bonito daqui a pouquinho e vai contar por que Moshe ficou gago. Moisés ficou gago. A terra é linda. Então eles foram e viram, a terra é linda. Ela emana leite e mel. Aí eles trouxeram, né? Frutos maravilhosos, grandes, extremamente doces. Uma delícia. Mas aí eles perceberam algo que já não era mais comum. Eles viram as pessoas trabalhando muito. Cuidando das coisas mundanas. Cuidando dos interesses profanos. E quando você está vivendo em santidade elevada, você fala, puxa, eu poderia estar rezando, eu poderia estar oferecendo sacrifício e tenho que ir lá. Aí você é um advogado, tenho que ir lá naquela audiência, eu poderia estar aqui na festa de Simhat Torah. Eu ia fazer um comparativo, né? Pensa viver Simhat Torah o ano inteiro, ou Pessah, comendo cordeiro o ano inteiro, ou Rosh Hashanah, todo dia em festa, gente. Pessoal, vamos encerrando aqui, mas amanhã de novo já tem um café da manhã, um café colonial aqui no Paraná, existe o café colonial, que é todo tipo de pão, queijos, geleias,
toda manhã, café colonial aqui na sinagoga. E aí, nós vamos fazer uma reza, vamos conversar e, na hora do almoço, um baita de um churrasco. Churrasco segunda, terça-feira peixe, quarta-feira massas, né, das mais deliciosas, quinta-feira churrasco de novo, todo dia. Mas isso alimentando as nossas almas, nos elevando a cada dia que passava. Era essa a realidade, né? E aí descobriram, olharam para o outro lado, deixa eu... eu consigo apagar aqui um palhaço que está escrevendo besteira aqui no nosso chat. Normal. E agora eu perdi o meu raciocínio. Mas, eles olharam para o outro lado e viram que tinha que trabalhar. A terra é bonita, ela é maravilhosa, ela emana leite e mel, ela tem muitas águas, ela é a melhor terra, é como se você fosse comprar um sítio. Olha só, vamos trazer para a nossa realidade. Vamos comprar um sítio? Vamos comprar um sítio. Eu quero tanto um sítio para no final de semana estar lá com a família. Eu penso isso, mas também sei dos problemas que aquele sítio vai dar. Quanto maior ele for, mais você vai ter que limpá-lo, fazer a manutenção, vai ter que plantar, arrancar as pragas, cuidar das cercas. E aí tem os ladrões de galinha, de gado, de ovelha. E aí? Essa terra vai te consumir. Esse sítio vai te consumir. E eu conheço muitos donos de sítios que falam, olha, eu estou querendo vender esse negócio aqui, porque eu passo a vida cortando grama, podando árvore, eu termino esse lado, o lado de lá eu já tenho que começar. Oi? Limpou um lado, já cresceu o outro. A cerca desabou. Uma vaca veio e quebrou ali a porteira. Enfim, gente, é um trabalho sem fim. Lá na terra é um país. Seria um país. E aí é o seguinte, ele não começava com uma festa de inauguração. Não começava com Yom Hatzemaut, né, que é o dia da independência, né, que celebra uma festa. Não começava com a festa. Começava com a luta, com uma guerra. Entendeu? Tem a terra, mas ela é habitada por gigantes, guerreiros. Então começa por aí. E teve um detalhe muito importante, então, que Irache nos traz, é uma outra perspectiva muito interessante, porque a nossa vida é exatamente desse jeitinho. Porque nós nos esquecemos do mais importante, que a missão que foi dada por nós, de espionarmos a terra, era uma missão divina. Então, quando os espiões israelenses, o primeiro Mossad falhou. Ele falhou no sentido de entrar na terra naquele dia, naquela hora. Mas ele acabou acertando, segundo Rashi, pelos desígnios, num resultado que foi melhor, porque o povo de Israel passou 39 anos se preparando, se elevando ainda mais na presença de Deus, para então entrarem na terra já prontos e preparados. A visão que os espias trouxeram era uma visão de um povo que ainda não estava preparado para viver naquele lugar. Ainda careciam mais do calor divino, do contato com Deus. Israel era um povo que era mimado por Deus. É o primogênito. Você não mima o primeiro filho? Eu digo isso porque lá em casa temos apenas um,
e ele tem tudo para ele. Seu pai te amava muito. Ele te chegava a vara, né, dizendo, eu te amo, eu te amo. O Juan Pablo tem as histórias da infância dele que são muito interessantes. Olha, Israel era o primogênito, é o primogênito. Ele era muito amado, é muito amado. E quando Deus coloca o povo para entrar na terra, está na hora, você já fez 18 anos, está na hora de você sair de casa. Lá nos Estados Unidos a cultura é diferente daqui. Os pais mandam os filhos saírem de casa. Você terminou o ensino, e não é depois de terminar a faculdade. Terminou o ensino médio, o ginásio, né, o antigo ginásio, terminou o terceirão, é terceiro ano ainda, né? Terminou o terceirão, vaza, né? Terminou o ensino médio, você vai embora, você vai morar lá na faculdade, vai fazer faculdade, inclusive há um financiamento que você vai pagar depois. Não é? Não é mole. Então, quando Deus aproxima o povo, ele já está fazendo aqui, no judaísmo é 13 anos, né? O menino. Aqui no Brasil, 18, nos Estados Unidos mais ou menos isso, em outros países, lá em Israel também, né, a lei civil lá, acho que a maioridade deve ser 18 ou 21, né? Já dá um Google aí. Já vai dando um Google aí para a gente. Mas aí é o seguinte, chegou a época, tem que sair de casa, e era a hora, mas aí Deus percebeu que, puxa, eles não estão prontos, eles precisam de mais cuidado, eles precisam de um preparo melhor, afinal de contas, eles nasceram, né, na escravidão. É o meu povo, é o meu primogênito, é o meu querido, é o meu filhinho, eu vos protegerei, eu estarei com vocês. E aí, uma das coisas que faltou para os nossos espias, os nossos agentes do Mossad, olha só, o Mossad, há 3.000 anos, o que acontece hoje não foi inventado agora, o que nós vivemos hoje não foi inventado ontem. Há 3.000 anos faltou algo lá muito importante, que era ver tudo aquilo com os olhos de Deus e ter na mente, olha, é difícil. E aí Josué, Shaul, eu gostaria que você lesse essa parte. Josué e Caleb foram 2 dos espiões que disseram, olha, a terra é boa, ela emana leite e mel, ela é maravilhosa, ela tem lá os melhores frutos, tudo que se planta dá, ela é rica, olha, é perfeita. Os outros espiões também tinham essa visão, os outros trouxeram que tem gigantes, a terra consome, mas Josué e Caleb disseram, olha, mas com a ajuda de Deus nós resolveremos essa parada. Com Deus no comando, nós vamos conseguir controlar a terra. Porque realmente a terra de Israel, ela é um ser vivente, ela é como que nós poderíamos dizer isso de uma forma? Ela é um ecossistema, parece que ela tem vida própria, que ela cospe os moradores que ela não deseja, ela pune, porque realmente ali é um lugar diferenciado, precisa de muita garra, de muita coragem, de muita força, e aí é o que Deus diz a Josué, depois, né, de 39 anos, vá meu filho, tenha coragem, muita coragem, se esforça, seja valente, que eu estarei com vocês. Só que lá, 39 anos antes, até pela imaturidade, os nossos espiões, e aí eles eram maioria, os nossos espiões
não lembraram que tudo aquilo que eles fariam era com a ajuda divina. Por que que os outros 10 tiveram aquela visão? Olha, vai acabar o ar-condicionado, você vai ter que pagar. Eu, quando menino, a minha mãe dizia, olha a conta de luz, olha a conta de energia, tomando banho de 1 hora. Né? Hoje eu digo para o meu filho, ó, já deu, desocupa o banheiro, desliga esse chuveiro, apaguem as luzes. E aí, quando me tornei empresário, mais ainda, entendeu? Mais ainda. Ó, hoje não está tão calor, vamos desligar esse ar-condicionado. Vamos cuidar, poupa o dinheiro. Então, os homens olharam para fora e viram, nós vamos ter que trabalhar, nós vamos sair do Shabat. Não vai ser mais Shabat. Nós vamos ter que plantar. E tudo começa com uma guerra. Mas sabe por quê? Porque Israel não poderia ser um povo separado, vivendo no deserto? Não poderia. Criar lá uma megalópole no meio do deserto e viver em isolamento e lá dentro daquela grande cidade, em santidade máxima e elevada? Não poderia ter, mas o objetivo nunca foi esse. O objetivo foi conciliar a vida espiritual com a vida mundana, com a vida profana, com a vida comum. É cuidarmos dos nossos próprios interesses e equilibrarmos a nossa vida com os interesses divinos. Ou seja, você tem a tua vida secular, a sua vida pessoal, a sua vida profissional, mas equilibre com a vida espiritual, com a conexão com o sagrado. Essa é a verdadeira missão que Deus nos deu. Porque, afinal de contas, estar isolado, e aí, Shaul, nós comentávamos ontem, por que o povo de Israel foi exilado? Por que o povo de Israel foi cativo? Por que o povo de Israel foi espalhado pelo mundo? Não porque ele foi amaldiçoado, porque a missão do povo judeu é levar a espiritualidade para todos os povos, para todas as pessoas. A nossa missão é transformarmos o mundo onde nós vivemos. Não é ser melhor, nós não estamos aqui para tomar o teu lugar, fique tranquilo, tem muitos cristãos que nos acompanham. Os judeus não querem tomar o teu lugar, não querem tomar o teu lugar na presença divina, você já tem ele garantido. Não somos melhor do que você, mas nós estamos aqui para ajudar o mundo. Como? De forma prática, não apenas falando que a terra é maravilhosa, que a terra é boa. Olha, se você plantar dessa forma, com gotejamento, usando essa tecnologia criada por Israel, vai nascer no deserto. O que você plantar, dá. O Brasil importou isso de Israel. Olha, estamos aqui criando uma tecnologia que vai permitir curar essa doença. Diga lá, diga no microfone. Na plantação de café, em Minas, tem gotejamento. Gotejamento. E nasce o café, e cresce o café. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, diferença entre os 12 que foram lá para reconhecer a terra e os 2 espias que foram para Jericó. Acabaram convertendo lá uma mulher. Uma mulher. Recrutando. Eles tinham a capacidade de jurar de que elas não seriam mortas. Ganharam essas pessoas. Eles recrutaram, né? O Mossad faz isso, o Mossad recruta lá dentro. No canal tem um vídeo sobre todas as operações até agora que o Mossad fez ali no Irã, de inteligência. Olha só, mas eu quero
encerrar lendo. O Shaul vai dar o parecer dele antes de qualquer coisa, obviamente, mas eu quero ler uma coisa de Rashi. Olha só. Olha só. O comentário de Rashi sobre essa paraxá. De qualquer forma, o que devemos aprender dos espiões é a importância de desejarmos ardentemente a vida espiritual. E quando você quer muito uma coisa, você abre mão de outras, não é mesmo? Só que, olha o pulo do gato. E, ao mesmo tempo, todos nos submetermos humildemente à vontade de Deus de fazer neste mundo a sua morada. Não é no céu, é neste mundo a sua morada. As pessoas deixam de viver neste mundo porque estão esperando uma morada em outro lugar. Eu não aguento mais esse mundo, que acabe logo. Não, a tua missão é justamente ser feliz neste mundo que Deus criou. Não fuja do mundo em nome da espiritualidade. As pessoas querem ser mais santas que as outras, se isolando. Não, você está indo para um caminho contrário. Nós devemos trazer espiritualidade para dentro do mundo material, como Deus quer. O mundo não é um obstáculo, é um palco da missão divina. Por que o povo judeu se dá muito bem com o dinheiro? Porque ele vive a sua espiritualidade no mundo material. Você vai santificar o dinheiro. Eu vou santificar esta água que eu bebo nesse copo. Eu vou santificar esse equipamento e vou usufruir o melhor que ele tem para me oferecer. Eu vou me deliciar com essa comida hoje, abençoá-la, para que ela me nutra e para que eu me alegre. Então, o isolamento te afasta da sua missão. Quando você olha para o mundo e julga o mundo, esses mundanos, esse povo sujo, essa imundície, o que você está fazendo para melhorar tudo isso? O que você está fazendo? Nós somos sacerdotes. Os judeus são a nação sacerdotal, não são? Israel? Exatamente. E qual que era o papel dos sacerdotes? Era trabalhar constantemente para elevar O povo. o povo. A si e o povo. Para elevar o povo. Vigilância constante. Como que você está elevando? Qual é o teu trabalho? Né? O que você está falando com as pessoas? E a missão não é converter ninguém. Não é essa a missão da nação sacerdotal, converter ninguém. É elevar o mundo, tornar o mundo um lugar melhor. Então, não é se isolando. E aí, os espias, eles erraram nesse aspecto. Por quê? Era tão bom lá no deserto, sob a proteção divina e com altíssima elevação espiritual, que não é a hora de nós estarmos aqui nessa terra. Nós vamos precisar cuidar das coisas mundanas. Puxa vida, vou ter que atender um cliente. Não é chato no Shabat, você que tem empresa, quando tem que atender um cliente e você quer se concentrar, quer se elevar espiritualmente e tem que sair correndo para atender alguém que te chamou de última hora. Não é chato? Você se sente abusado, porque você está conectado, você está empenhado a se aproximar de Deus. Mas existe tempo para tudo, como disse o sábio Shlomo, né? Tempo para trabalhar, tempo para colher, tempo para se santificar, tempo para se afastar, e por aí vai. São 28 tempos, 28 tempos. 28 tempos, e esses tempos
definem o que vai acontecer nesse mundo. Shaul, o seu comentário. Shabbat Shalom mais uma vez. Eu vou tentar resumir, que eu acho que você explorou, assim, tá bem fácil de entender, mas eu vou trazer a nossa visão, o cabalista, dentro desse assunto profético do livro de Josué. E tentar ser sucinto e objetivo. Nós temos 3 sefirot bem destacadas que estão simbolizadas nos 2 espias, que já foi uma estratégia diferente que Yehoshua usa de Moshe, né? Moshe mandou 10 e Yehoshua só manda 2. E então nós temos 3 sefirot bem destacadas aí, que são os 2 espias e a Rahav. Eles simbolizam Hesed, Gevurah e Tiferet. O fio vermelho de escarlate, que é onde é selado o acordo deles, é o equilíbrio justamente da severidade e da bondade, porque Hesed, a bondade, e Gevurah, a severidade, a força, o peso, e equilibrando com a harmonia de Tiferet. Você veja que na fala deles 3 há um acordo firmado, e esse acordo é selado com o escarlate, com o fiozinho vermelho. Ele diz, quando chegarmos aqui, o escarlate não tiver posto aqui na janela, não temos mais compromisso algum, ou seja, só haverá a severidade, porque a bondade está aqui no nosso acordo, nós temos aqui agora, usando para você de bondade, e vamos equilibrar essa bondade com Tiferet. Mas, se chegarmos aqui e escarlate não tiver, só haverá Gevurah, só haverá agora a força, o peso, a severidade. Rahav já era uma mulher que foi colocada às margens da sociedade. Está no limiar da sociedade, a morada onde ela estava, acaba lá enxerga isso como o limite entre o divino e vamos dizer assim, a luz e a escuridão. Ela tinha sido taxada pela sua sociedade como uma mulher de baixo nível para a sociedade. Então ela foi colocada em um limiar, e a Kabbalah vai trazer isso como um limite realmente de ou fazer tikkun, como disse o Rabi, que estava na sua fala lembrando, e o tikkun dela é pessoal, ou de vez mergulhar na desgraça que a vida oferece, que não deixa de ser uma das suas falas, que é a escolha daquilo que nós escutamos, o que aceitamos e o que vamos praticar. Nós não podemos nunca ter um carro desse. Quem disse que eu não posso ter um carro desse? Entendeu? Então, o que eu escuto, o que eu aceito. Rahav, ela escutou o que havia acontecido, o que Deus tinha feito a Israel, e ela diz, todo mundo aqui já está temendo, mas ela teve a atitude de, além de temer, aceitar que o inevitável iria acontecer. Então, ela sai da escuridão para a luz, sendo uma manifestação também da Shekhinah de Hashem na vida dela e na vida da família dela. Veja que ela não quer só para si, mas para a sua família. E então nós temos aí, pelo menos, nesse breve relato, 3 sefirotes que estão dentro das 7 sefirotes que contamos na saída do Egito até aqui, equilibrando. Então, todo o contexto tem sim um simbolismo espiritual profundo, profético e contínuo para o povo de Israel e para todos aqueles que querem se achegar ao povo. Uma só Torá para vós e para os estrangeiros que estiverem dentro de vós, ou seja, os que fizeram o seu tikkun, os que fizeram a sua reparação e se incluem agora dentro do povo, não são mais tratados como alguém que está à margem, alguém que está no limiar da sociedade. E só para fechar, complementando a tua fala, Shimon, nós não queremos o céu de ninguém, fiquem à vontade. Shabbat Shalom. Os judeus não estão buscando isso. Alguém diz aqui, né, no chat, você já sabe a intenção, mas alguém falou, olha, lá em Israel, e eu não sei por que levantam isso, mas lá em Israel tem as maiores passeatas gays do mundo. Tem mesmo. Tem. Mas não é uma política de Estado. Aqui no Brasil é política de Estado.
Aqui no Brasil é política de Estado, é promovido pelo Estado, com dinheiro público. E mesmo assim, eles ainda não estão seguros, né, nesse movimento por um Estado que promove isso. Mas o que eu queria explicar com isso, não para a pessoa que disse, mas para você que muitas vezes pode se sentir ofendido, não se sinta ofendido quando alguém diz isso, porque é o único argumento que ele tem para dizer que Israel não presta. Israel não presta porque lá tem movimentos LGBT, né? Lá tem movimentos diferentes. Israel é a única democracia no Oriente Médio. Declarou sua independência em 1948, se tornou uma democracia laica. O que significa? Não é ateu, não. O Estado não tem uma religião designada, embora a maioria da população seja judaica, mas a religião oficial do Estado não é o judaísmo, porque não tem uma religião oficial do Estado. Todos têm lugar, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, falando em aspectos religiosos. Israel também garante os direitos de minorias, movimentos LGBT, exatamente, feministas, ok? Movimentos raciais. Lá o que o pessoal não entende, Shimon, é que lá em Israel o Estado ele garante a toda a população o direito de manifestação dentro das suas ideologias. Exatamente. Porém não os financia. Então Exatamente. o povo não entende que lá realmente funciona a democracia e a liberdade. Lá funciona a entende. democracia e liberdade. E é assim, aí quem que vai corrigir isso para o teu mundo ideal, né? Quem que vai corrigir? Se você acha que está errado, vai fazer alguma coisa. Mas isso não tira o mérito de Israel hoje. Não tira. Porque os judeus são minoria em muitos lugares do mundo e são perseguidos. Na França, os judeus já não têm mais 10 anos de subsistência. Eles estão tendo que sair de lá. Já foi emitido o decreto, saiam da França. Daqui a 10 anos, o mesmo processo começa nos Estados Unidos. E no Brasil, quando? Então, o único lugar onde essas minorias, e aí os judeus, estarão verdadeiramente seguros é em Israel. Então, quando alguém coloca para você, e eu vi também nas redes sociais essa semana alguém dizendo assim, olha, os cristãos ficam aí dizendo que amam Israel, que protegem Israel, mas o Irã é que eles deveriam proteger, porque é o Irã que não permite bebida alcoólica, olha só, é o Irã que os jovens não podem ir na balada, olha que comparativo. É o Irã onde não permite os LGBT e tudo mais. É lá. Então é lá, é o Irã que vocês devem apoiar, não Israel. Israel promove, os jovens vão na balada, os movimentos LGBT. Eles bebem, eles fumam. No Irã tudo isso é proibido. Vocês têm que apoiar o Irã. Olha o ponto que chega a distorção da realidade. Lá no Irã, para começo de conversa, lá no Irã você nem poderia professar outra fé. Por exemplo, é extremamente proibido, né, um xiita, ele é preso, ele vai preso para a cadeia se um xiita se converter ao cristianismo, por exemplo, ou ao judaísmo, ou ao budismo, ele vai preso, cadeia nele. É a realidade do Irã. Mas não dá para comparar, nós estamos falando de uma democracia, e aí é uma hipocrisia, alguém que usufrui da democracia brasileira, que não é perfeita, está cambaleando, né? Você está aqui usufruindo do direito, inclusive de vir aqui no chat, escrever, e é uma mulher. É uma mulher. Ela culpa Israel por Israel sediar os movimentos LGBT, as passeatas, mas que acontecem no mundo inteiro.
Aqui no Brasil também tem. Na tua cidade também tem. De repente, dentro da tua família tem. E aí? Ok? Mas, como é Israel, então tem problema. Mas o que Israel vive como uma democracia acontece em todos os lugares do mundo. Por que só lá agora se tornou o problema? Eu duvido você levantar essa bandeira aqui dentro do teu país. Levanta essa bandeira. Levanta essa bandeira. Saia com esse discurso. Ok? Porque é para jogar, para tentar jogar o grande apoio que Israel tem dos amigos cristãos que apoiam, que reconhecem a importância de Israel para o equilíbrio do mundo. Não é porque Israel é melhor do que ninguém, mas porque Israel tem um papel a ser desempenhado no mundo, tem um papel, tem uma ligação. Então, há liberdade religiosa, há liberdade para todos que querem viver em paz dentro de Israel. Em 1970, né, nos anos 70, Israel já tinha a primeira mulher, primeira-ministra. Golda Meir. Foi uma mulher extremamente porreta. Quando Israel estava perdendo a guerra do Yom Kippur, quase sucumbindo, ela mandou colocar os artefatos nucleares nos aviões. Coloque a bomba que nós vamos lançar essa bomba aí em cima desses inimigos. Aí os americanos, essa mulher é doida. Golda, nós estamos mandando a ajuda que vocês solicitaram, porque ninguém queria ajudar Israel. Ninguém queria ajudar Israel. Todo mundo estava fora. Ó, se vira aí, Golda. Se vira. Ah, é? Coloca lá, coloca o artefato nuclear, nós vamos explodir o Egito. Vamos fazer virá-los poeira. Aí os americanos resolveram ajudar e quase foi a derrota de Israel, seria a primeira. Gente, a mulher, quando é que o Brasil foi eleger uma mulher presidente da República? Agora, em 2006, 2008. Agora. E os Estados Unidos? Nunca tiveram. Nunca tiveram uma mulher presidente. Ela perdeu. E nesse caso, né? Bom, então, essa pecha, essa demonização de Israel, quando alguém vem falando aqui, mas os cristãos ficam apoiando Israel e não sei o quê. Olha, você deveria se preocupar com mais de 50 países na África, na Ásia, no mundo, que estão cometendo genocídio específico contra cristãos nesse exato momento. Lá em Israel, os cristãos estão protegidos, com os mesmos direitos dos judeus e dos árabes. Mas na África, os cristãos estão sendo dizimados. Por que você não está levantando essa bandeira para protegê-los lá onde eles estão sendo dizimados, e ao contrário de tentar jogar os cristãos contra Israel, porque lá tem passeata gay? Aqui também tem, de repente tenha um dentro da sua própria casa e você nem sabe. E aí, quer ficar criando caso aqui, né, com Israel. Não seja baixo. Isso é baixeza, é covardia, você argumentar dessa forma. Reze pela paz de Jerusalém, reze pela proteção de Israel, que está em guerra, está avançando e está vencendo o inimigo, que é muito maior e muito mais poderoso. Mas, dessa vez, os nossos espias viram que era possível. Viram que era possível e Netanyahu tomou a decisão com a confiança de que Deus está com Israel. Vamos avançar, que Deus estará conosco
e a vitória virá. Só que é o seguinte, foram sem o apoio global, agora todo mundo está vendo, e Israel está fazendo o trabalho que ninguém tinha coragem de fazer, que é libertar o mundo do terror. E aí eu convido você para pesquisar mais sobre o Irã. Não veja o Irã apenas como um país. Sim, existe o povo iraniano que você deve rezar por eles também. Ore para que o povo iraniano possa sair dessa com vida e possam prosperar, ter paz. Mas eu quero que você pesquise essa semana sobre o que é o Irã e o regime do Ayatollah, o que ele faz no Irã e o que ele faz no mundo. E eu vou dizer para vocês, eles operam terrorismo aqui dentro do Brasil. Tráfico de armas, tráfico de drogas, tráficos de seres humanos, de órgãos, tudo para financiar o terror, tudo para destruir Israel. Então, nós não estamos enfrentando um país, não é a guerra de Ucrânia e Rússia. Israel não está tentando tomar espaço do Irã. Israel não está tentando roubar qualquer riqueza iraniana. E tem muito. O Irã é rico. Tem petróleo, tem gás. Israel não está buscando isso. Israel só luta pela existência. A terra é maravilhosa. Você pode pedir imagens de Israel agora no YouTube, imagens aéreas, você vai ver que a terra é maravilhosa, mas dá trabalho para fazê-la prosperar. Dá muito trabalho. E quando Israel entendeu isso, quando Josué fez isso há 3.000 anos atrás, eles entraram na terra e venceram e estabeleceram o território de Israel, abençoados por Deus. Tá bom, pessoal?